Olha eu por aqui para nossa aula de arte e hoje nós estaremos aprendendo e falando sobre a Idade Média. A Idade Média, que foi a época dos castelos e dos contos de fadas. E muitas das histórias contadas nessa época originaram alguns contos de fadas que conhecemos hoje, como por exemplo A Bela Adormecida e A Bela e a Fera. Enfim, tio Caio, chega de conversa e vamos aprender. De olho na telinha! 5 coisas que você deveria saber sobre a Idade Média. A Idade Média é um período histórico muito longo. Durou nada mais nada menos que 10 séculos. Começa com a queda do Império Romano no ano 476 e termina com a chegada dos europeus à América em 1492. O fim da Idade Média também está relacionado com a queda do Império Bizantino e a invenção da imprensa. Com a queda do Império Romano no século V, a Europa se dividiu em muitos territórios. A maioria deles estavam dominados pela monarquia, uma forma de governo na qual os reis tinham o poder, ou seja, os reis eram os que mandavam. Na Idade Média, a sociedade era regida pelo feudalismo. Você não sabe o que é o feudalismo? Imagine uma pirâmide. Em cima temos os reis, que, como dissemos antes, eram os que mandavam, com a permissão do clero. Estavam por cima de todo mundo. Depois deles vinha a nobreza, que controlava os territórios cedidos pelos reis, em troca de jurar lealdade e defesa aos reis no caso de que houvesse uma guerra. Tinham poder sobre os vassalos e camponeses, que viviam e trabalhavam nas terras deles, e estes recebiam a proteção dos nobres. Em troca de todos estes benefícios, os vassalos tinham que pagar bastante para os senhores feudais. Como dissemos antes, a Idade Média durou mais de 1000 anos. Por isso, diferenciamos 2 etapas: a Alta Idade Média, do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Na Alta Idade Média, os nobres e o clero tinham muito poder. Por outro lado, na Baixa Idade Média, a monarquia se fortalece. Na Alta Idade Média, a agricultura e o gado eram um sistema de subsistência, ou seja, só servia para alimentação. No entanto, na Baixa Idade Média, a produção aumenta e, com ela, o comércio é reativado. Enquanto na Alta Idade Média vivia-se principalmente em feudos, na Baixa Idade Média as cidades ressurgem e viram os novos centros econômicos. Na Idade Média, as guerras eram muito comuns. Por isso, os cavaleiros eram tão importantes. Eram uma figura-chave para defender os reis e os nobres. Eles eram treinados e aprendiam a usar todos os tipos de armas com destreza. Usavam uma armadura forte e um elmo. Muitos deles formavam parte da nobreza. Além das guerras, os cavaleiros também participavam em torneios e duelos, onde o prestígio deles estava em jogo. Você já viu um castelo? Os castelos são um tipo de construção característica da Idade Média. Normalmente, eram construídos em lugares altos e fáceis de defender, pois eles tinham uma grande visibilidade sobre o território. Normalmente estavam protegidos pelas muralhas e, às vezes, tinham um fosso ao redor. Neles moravam reis e nobres. Nos mercados medievais, os cidadãos podiam comprar e trocar comida, cereais, temperos, tecidos, joias. Os camponeses vendiam produtos do campo e animais, e os artesãos vendiam objetos feitos à mão. Na Idade Média, os artesãos que tinham a mesma especialidade se juntavam, formando guildas. Alguns exemplos são os ferreiros, os padeiros, os pedreiros. Essas foram as 5 coisas que você devia saber sobre a Idade Média. Você gostou?